técnicas de cartografia topográfica da DGT, vai ser dado pelo André Serronha e pelo Henrique Silva. O André e o Henrique são técnicos superiores da Direção-Geral do Território, trabalham integram a equipa que está a desenvolver ou que desenvolveu estas novas normas e especificações técnicas de cartografia topográfica, e este workshop visa mostrar algumas das potencialidades das novas especificações técnicas. E são apenas alguns dos exemplos do que é possível executar e realizar com a informação obtida utilizando as novas normas e especificações técnicas de cartografia topográfica da DGT. Vou passar a palavra ao André e o André vai então iniciar este workshop. André, quando quiseres, podes começar. Vou partilhar. A Paloma tem que passar para o Henrique. Estamos no computador do Henrique, salvo eu. Ok, estão-me a ouvir? Ok, estamos a ouvir, André, podes começar. Bem? Ok. Para já peço desculpa que houve aqui um problema técnico. Estamos ambos na mesma sala, eu e o Henrique, e tivemos aqui com o devido distanciamento, mas tivemos aqui um problema técnico por causa disso. Ok. Ok. Maximiza la pantalla. Ok. Não, isto é slide, apresentação. Ok. Ok. Ok? Ok, está bom. Estamos a ver bem. Podes começar. Estamos aqui em computadores diferentes e, como tal, não estava habituado aqui a este software. Bom, ora então, muito boa tarde a todos. Depois destes problemas técnicos, vamos começar. Queria aqui dar uma palavra de apreço a todo o comitê organizador e científico das jornadas e a todos os colegas da DGT e do CNIG e IGN espanhol também. Bom, o nosso workshop vai consistir na exploração de informação geográfica obtida ao abrigo das novas normas e especificações técnicas de cartografia topográfica da Direção-Geral do Território. Eu sou o André Serronha, como o Paulo Patrício já disse, técnico da DGT. Vou fazer aqui uma breve introdução, depois o meu colega Henrique Silva, também aqui da DGT, vai pegar num projeto de base em QGIS, com alguma simbologia aplicada aqui de uma forma um bocado simplificada, e vai mostrar na prática outras formas de visualização desses mesmos dados, tirando mais algum valor acrescentado, ou seja, tirando partido das relações existentes neste novo modelo entre os vários objetos da base de dados e adaptando ao que quisermos ver. Depois, para finalizar, eu volto aqui ao workshop com o devido distanciamento social, não é? Nós estamos na mesma sala, para vos mostrar aqui mais algumas funcionalidades da relação entre mais alguns objetos, recorrendo a formulários do QGIS, etc, etc. Bom, então para começar, podemos dizer que através do aviso número 11.918 de 2019, houve a publicitação da aprovação das normas e especificações técnicas aplicáveis à cartografia topográfica vetorial e de imagem. Estas especificações técnicas para cartografia de grande escala foram estruturadas em dois níveis de detalhe. O nível de detalhe 1 para representações cartográficas pormenorizadas e para áreas circunscritas do território, e o nível de detalhe 2 para representação cartográfica integral do território nacional. Estas novas especificações técnicas constituem normas oficiais e revogam as especificações anteriores.
O Decreto-Lei 130/2019, Decreto-Lei 130/2019, de 30 de agosto, veio alterar os princípios e normas a que deve obedecer a produção cartográfica no território nacional, e gostaria de salientar aqui os pontos 10, 11 e 12 e 13 do artigo 3º, principalmente aqui o ponto 11, já que considera-se fundamental consagrar a constituição de uma base de dados nacional de cartografia partilhada entre a DGT e as entidades proprietárias de informação, seguido uma política de dados abertos adquirida com recurso a financiamento público ou da União Europeia, obrigatoriamente de acesso público. Ou seja, com todas estas vicissitudes, quer-se dar um passo em frente na disponibilização, porque o que o cidadão quer é aceder a esta informação. Basicamente é isto. Passar. Ok. Está desconfigurado aqui este slide, mas tudo bem. Estas novas especificações técnicas surgiram da necessidade de adaptá-las aos desenvolvimentos tecnológicos e às atuais necessidades dos utilizadores de informação geográfica, e também para criar uma maior relação e mais direta entre esta cartografia e as regras definidas pela Diretiva INSPIRE. Com vista, jusante deste processo, a facilitar a harmonização da informação geográfica nacional. Gostaria de frisar que estas especificações técnicas foram elaboradas com a colaboração de especialistas externos à DGT também, com uma elevada contribuição pública, desde contribuições de toda a administração pública, academia, empresas e também dos cidadãos. Até foram criados formulários para esse efeito, ou seja, a DGT disponibilizou formulários para o comum do cidadão, por exemplo, dar a sua participação pública. Quem quiser pode consultar na página da DGT ou neste link o relatório da participação pública. Tem aqui muita informação, quem quiser ver como é que foi acompanhado todo este processo, até à versão 0.4, o modelo chamava-se MTOP, depois começou a chamar-se CARTOP, tem aqui uma série de coisas, de contribuições, e é claro que depois tivemos opiniões de todas as classes, pessoas que queriam ir ao pormenor até, por exemplo, tudo o que se passava dentro do edifício, às vezes não percebiam bem o contexto do que é que estava aqui, que não se poderia abarcar todos os casos. Não é? Esta é a cartografia topográfica e, como tal, há aqui uma série de conceitos e de coisas que temos que ter em mente para não ficarem a informação demasiado detalhada nem com pouco detalhe. E, como tal, houve aqui um compromisso de uma série de coisas. Depois, pronto, houve provas de conceito feitas pelas empresas, houve também um parecer e avaliação efetuada pelo Conselho de Orientação do Sistema Nacional de Informação Geográfica e do Conselho Coordenador de Cartografia. O modelo assenta em 10 temas, com alguns elementos de aquisição obrigatória na fase de produção dos dados e outros que podem ser povoados numa futura fase de exploração da informação geográfica. Ok? Aqui em baixo podemos ver algumas regras, alguma exatidão planimétrica e altimétrica para o nível talho 1 e nível talho 2 associado a estes dados, alguns critérios de recolha. Isto tudo está nas especificações técnicas, porque também lá estão algumas regras globais e regras específicas destes dados. O Paulo Patrício já na parte da manhã fez uma breve introdução a esta temática, mas eu não queria deixar também de voltar aqui a frisar estes aspectos, porque podem estar aqui algumas pessoas pela primeira vez que tenham assistido que estejam só a assistir a esta sessão e não tenham assistido à sessão da manhã. Pronto, estas especificações técnicas podem ser acessíveis na página da DGT. Por acaso, recordo na apresentação do Paulo Patrício só lá isto. Nós aqui
Por exemplo, esta apresentação está linkada para documento, logo vai dar à página da DGT com o PDF das especificações técnicas, que é a última versão em vigor, o CardTop versão 1.1. Tem todos os aspectos, podem ver, são 100 e tal páginas em que falamos bastante sobre o modelo e todas as regras globais, específicas, etc. Aqui era só para verem mais ou menos os atributos e os dados desse documento. Ok? Pronto. Continuando. Depois, podemos, também no GitHub, a DGT criou no GitHub, além da página da DGT, uma série de informação com todo este processo. Aqui, além das especificações técnicas, temos a versão de desenvolvimento da base de dados que está disponibilizada a qualquer pessoa que queira ver estas especificações técnicas. Também temos, reparem aqui, especificações técnicas versão 1.1, depois temos a errata, porque à medida que as coisas vão evoluindo, há espaço no GitHub de alguém fazer aqui alguma espécie de comentário ou achar que não concorda com algumas coisas, e apesar de já ter sido discutido publicamente todos estes aspectos, há coisas que podem ser sempre melhoradas, e depois, consoante o tipo de issue que surja, nós vemos se faz sentido ou não evoluir para outra versão da base de dados. Esta é a última versão da base de dados em vigor, é a versão 1.1.2. Se formos aqui ao link do GitHub, podem ver toda essa informação, ok? Podemos ver, por exemplo, o modelo ML, está intrínseco à modelação desta base de dados. Podem ver as relações entre os vários objetos desta base de dados. Aqui, entre o edifício, áreas artificializadas e infraestruturas e serviços de interesse público, há algumas relações entre os objetos. Depois, pronto, se quiserem ver mesmo, temos aqui neste DDL, temos a base de dados propriamente dita, com algumas notas para a instalação em ambiente Linux ou ambiente Windows, em que tudo está descrito, é tudo de código aberto, qualquer pessoa pode chegar e descarregar. Normalmente as empresas o que têm feito é, como normalmente são os grandes produtores, que o dono de obra são os municípios ou comunidades intermunicipais, etc., as empresas têm acesso a esta base de dados, descarregam e começam a produzir os seus dados. Pronto, aqui também tem listas de valores que encaixam nos atributos de cada objeto. Temos tudo aqui disponível para toda a gente. Ok? Pronto, vou retomando a apresentação. Não se esqueçam que há sempre a parte da base de dados que está em desenvolvimento e a versão mais estável. Depois temos aqui todas as versões e temos aqui uma nota desde a última versão um bocadinho mais estável, da 1.1, e como as coisas os bugs foram sendo corrigidos e como a coisa foi evoluindo até à versão 1.1.2. Sempre aqui umas notas explicativas do que é que aconteceu entretanto, em cada versão. Isto porquê? Para conseguirmos ir harmonizando as coisas que foram produzidas numa versão 1.1.1 e foram evoluindo para uma versão 1.1.2 e assim sucessivamente. Continuando aqui na apresentação, depois também
Também estamos aqui, desenvolvemos também um dicionário de objetos, que foi algo que foi muito requisitado, com a caracterização detalhada de cada objeto, em que basicamente temos os temas, não é? A cartografia está dividida por temas, cada tema tem um conjunto de objetos e quisemos de alguma forma, peço desculpa, quisemos de alguma forma dar mais um passo no sentido de que há muitas dúvidas às vezes na aquisição de dados e depois o produtor nunca é o mesmo, por isso são várias empresas que estão aqui a adquirir estes dados e como tal queremos a informação com a mais aproximada, mais harmonizada possível, com fotos e esquemas, digamos de alguma forma, dizer como é que estes dados devem ser adquiridos. Depois, se explorarmos mais um bocadinho, este é o dicionário de objetos. Estou sempre a alternar entre o PowerPoint e os links para vermos na prática cada item. Pronto, aqui conseguimos fazer uma pesquisa por autocomplete do que está aqui neste conjunto de dados, para se quisermos ir mais diretamente a cada valor dos atributos. Depois temos a informação aqui dispersa por temas, vamos aqui estão os transportes, depois construções, ocupação do solo, infraestruturas e serviços de interesse público, etc, etc. Cada um deles com a caracterização, basicamente é quase uma réplica do que está nas especificações técnicas. E depois, por exemplo, se formos aqui ao segmento da via rodoviária, entramos e conseguimos ver informação estruturada com algumas observações, além do que está nas especificações técnicas, em que tentamos ao máximo, isto não passa aqui para a frente, este browser, pronto, em que tentamos ao máximo especificar como é que a informação deve ser adquirida, porque depois é assim, o mundo real é muito diverso, a modelação é feita de uma forma, mas depois na prática acontecem N situações que nem sempre é fácil estarem aqui descritas neste dicionário de objetos. O que nós estamos a fazer é, à medida que o tempo vai avançando e com as dúvidas que as empresas nos vão colocando, nós vamos adensando o mais possível este dicionário de objetos para cimentar estes conceitos que muitas vezes, para não surgirem estas dúvidas que, por causa do modelo ainda não ser muito maduro, e como tal temos que, de alguma forma, ir adensando para que não restem dúvidas na aquisição destes dados. Fomos desenvolvendo aqui esquemas a dizer para onde é que deve ser o eixo da faixa de rodagem, vias de trânsito, etc, etc. Depois temos aqui alguns aspectos importantes, além das fotografias, não é? Temos alguns aspectos importantes, que é na fase da produção dos dados, a obrigatoriedade de acordo com o objeto que estamos a adquirir, há um conjunto de atributos, por exemplo, aqui o valor tipo troço rodoviário, em que para o nível talho 1 e para o nível talho 2 é necessário adquirir estes dados. Depois, a base de dados contempla outros atributos que não têm a obrigatoriedade de serem adquiridos nesta fase. Foi a forma possível no momento de estender este modelo da base de dados, mas que não queremos que sejam preenchidos estes dados já na fase de produção dos dados. Teve que haver aqui algum equilíbrio entre o que é possível preencher numa primeira fase e depois o que será possível preencher numa fase seguinte. Ok, se clicarmos, as coisas estão bastante linkadas, conseguimos ir logo, por exemplo, para uma série de detalhes sobre, por exemplo, esta informação. Temos tentado ao máximo fazer uma série de esquemas para surgirem menos dúvidas possíveis. Ok? Este é o aspecto do nosso dicionário que está sempre, reparem, aqui
no passadiço só temos fotografias, não temos esquemas, noutros casos o contrário, mas tentamos a tentar de alguma forma melhorar estes aspectos. Ok? Pronto, aqui era, digamos que depois algumas coisas que temos nos focado para que não surjam dúvidas, porque é muito difícil às vezes, e fomos evoluindo ao longo do tempo no sentido de sobre em que sítio é que se recolhem as coisas. Porque depois, por exemplo, aqui na parte do transporte e rodoviário, há aqui uma série de questões que têm a ver com a sinalização horizontal, onde é que acaba o alcatrão ou não. Há aqui uma série de aspectos que esperemos que a informação que vai sendo aqui colocada, que não reste dúvidas na aquisição dos dados. Depois, voltar aqui à apresentação. Depois estamos a desenvolver aqui alguma simbologia e regras de visualização. Esta parte ainda está em desenvolvimento. Esta simbologia que aparece aqui ainda vai um bocadinho de encontro ao antigo modelo numérico cartográfico da cartografia antiga, não é? Digamos assim. E nós estamos a desenvolver neste momento alguma simbologia e regras para este modelo. É claro que vão ser regras mais simplificadas, porque a informação agora, no âmbito de um contexto mais virada para a web, nem tanto para o papel, as regras têm que ser adaptadas para esse fim, não é? Têm que ser mais simplificadas e nem sempre é fácil de criar regras para uma visualização dinâmica em visor, não é? No formato digital em visor, com cartografia vetorial e com outra cartografia vetorial que a finalidade era mais o papel. Pronto, aqui é só um pequeno aspecto da visualização destes dados, que temos aqui e que vamos explorar agora na continuação deste workshop. Nós temos aqui uma simbologia ainda simplificada. Vamos mostrar aqui uma forma, alguma forma de ver esta informação com estilos mais avançados, algumas regras de visualização que ainda são necessárias criar. Também estão a ser desenvolvidas ferramentas de controle de qualidade de código livre e aberto a toda a comunidade e também ferramentas para importação e exportação entre vários formatos de dados, de e para a base de dados. Bom, tudo isto será disponibilizado brevemente. Agora, antes do Henrique continuar a apresentação, vou só mostrar aqui, por exemplo, como é que podemos combinar esta informação que foi facultada pela Info Portugal. Desde já prestamos aqui queríamos agradecer, que foi elaborada num processo que tem aqui para homologação de cartografia, mas ainda está numa fase de apenas de disponibilização para o contexto deste workshop. E vou mostrar, por exemplo, só uma coisa muito simples, que é, nós já temos aqui o layer dos hortos, que não pertence aqui ao projeto, não é? Vou só mostrar-vos aqui por alto como é que esta informação está estruturada, se for aqui pelos temas, unidades administrativas, toponímias, altimetria, hidrografia. Próximo aqui mais um bocadinho. Hidrografia, transportes, com transporte aéreo, transporte ferroviário, transporte por cabo, rodoviário e falta um, já não sei qual é. Depois, as construções, em que estamos a ver a informação aqui por várias camadas. Nós fizemos aqui uma abordagem simplificada, depois no resto do workshop vamos ver como é que podemos tirar partido disto, da informação que está na base de dados.
infraestruturas, etc. Depois, por exemplo, uma coisa simples que vos estava a dizer é, se pesquisarmos, por exemplo, aqui no Google, vou dizer ir ao Google, podia logo diretamente ao SNIG, se entrarmos no SNIG, muitas vezes as pessoas sabem que, se forem ao Sistema Nacional de Informação Geográfica, podem ir lá buscar uma série de informação que muitas vezes está de acesso livre ou de código aberto, etc., consoante o serviço esteja disponível o serviço de visualização ou descarregamento. A DGT disponibilizou há uns tempos o WMTS dos ortofotos de 25 centímetros de Portugal continental 2018. Reparem, tem aqui este link, podemos ver o URL do serviço de visualização. Se descarregarmos aqui, se copiarmos este link, não é? Uma coisa simples, adicionamos agora ao nosso software de informação geográfica, o nosso QGIS, neste caso, poderia ser qualquer outro. Vamos adicionar aqui, no caso estou noutro computador, tenho que andar aqui no meu computador, os menus estão de forma diferente. Se adicionarmos aqui um WMTS Layer, não é? Temos aqui um novo serviço, que chamamos Hortas 2018, fazemos a cópia do URL, ok, conectamos-nos ao serviço, aqui, Henrique, este é o teu computador, aqui qualquer coisa, mas para as coisas não falharem, isto está disponível. Nós temos aqui o layer que tem que dar, né? Só ativamos aqui o layer dos hortas, pronto. Depois faziam adicionar, o layer era aqui adicionado ao projeto, neste caso, este projeto já aqui tem, e depois podemos navegar e estamos aqui a ver os hortas que foram disponibilizados de 25 centímetros, os ortofotos de 2018, em que estamos a ver aqui a informação conjugada entre informação vetorial e raça do serviço WMTS, Hortas 2018 e a cartografia vetorial. Ok? Pronto, vou passar então a palavra, não sei se há já nesta fase alguma pergunta, vou passar a palavra ao colega Henrique e depois venho cá no fim, para continuar mais um bocadinho o workshop. Ok? Alguma pergunta? Paulo? Para já não, André. Podes Posso passar a passar? palavra então ao Ok, Henrique, vou sim. passar a palavra então ao Henrique. Enric, ¿necesitas ser presentador? Já está, Paloma, já está. Vale. Obrigado, André, pela tua apresentação. Depois ainda voltas mais um bocadinho. Boa tarde a todos. Eu agora vou fazer alguns exercícios de forma a vocês poderem compreender um pouco mais a estrutura do modelo desta nova cartografia, dar-vos um conhecimento um bocadinho mais próximo em relação a determinados aspectos que podem não ser muito claros à partida. Portanto, vou começando gradualmente de uma forma mais simples para uma forma mais complicada, mais complexa, mostrar algumas coisas para vocês terem contacto com estes aspectos que podem parecer um pouco mais complexos de início. Vou apenas utilizar 3 objetos. Vou utilizar os edifícios do tema das construções, explorando num primeiro exercício o nome do edifício e a forma, portanto, conjugando esses dois elementos. Um segundo exercício
em que vou explorar este atributo, que é a utilização atual, que tem imensa informação. Aliás, este projeto é muito rico e muito diversificado na quantidade de informação que tem, e podem-se fazer coisas muito interessantes com toda esta informação que está nestes atributos. E, seguidamente, farei um exercício, portanto, ligado às infraestruturas, ao tema das infraestruturas, neste objeto que é o equipamento de utilização coletiva, que tem uma particularidade, é que tem a área noutros objetos. Portanto, a geometria desse objeto está noutros objetos, portanto, nomeadamente nos edifícios e nas áreas artificializadas. Vou mostrar um pouco aqui esses objetos. Portanto, este é o primeiro dos edifícios, em que temos aqui o tema da forma, temos aqui o atributo de forma. No fundo, este atributo é um atributo, portanto, nem todos os edifícios têm, que é um atributo que o distingue de certa forma. São edifícios com uma forma específica, que são relevantes justamente por essa forma e poderem ser reconhecidos facilmente no terreno. Portanto, temos aqui todos os códigos que integram esta lista de códigos da forma do edifício, por exemplo, o anfiteatro, ou o arco, ou um bunker, neste caso, no nosso caso não se aplica, a capela, o castelo, etc. Portanto, são tudo edifícios com formas específicas. Esta implementação que nós fizemos nesta base de dados é uma implementação, portanto, estrita do Inspire. Portanto, ela vem, a implementação que fizemos do edifício é estrita, só que depois estas listas de códigos, elas podem ser estendidas. Também foi o que fizemos. Portanto, depois cada país tem a sua particularidade e é possível estender estas listas de código. Julgo que acrescentámos aqui Praça de Torres, se não me engano, por exemplo, entre outras, está aqui a Praça de Torres, entre outras formas que não existem na lista original do Inspire. Reparem, sempre que existe uma correspondência com o Inspire, nós temos, portanto, sempre aqui o elemento que faz a correspondência para o Inspire. Isto relativamente à forma. Relativamente ao nome, o nome é um atributo, portanto temos aqui os atributos, temos aqui o atributo nome, então este atributo é o nome da construção e portanto é um atributo que pode ter uma multiplicidade 0 ou n, portanto o edifício pode não ter nome nenhum, que é o mais vulgar, e pode ter portanto, mais de um ou mais nomes. Portanto, estes são os dois aspectos que vamos conjugar neste primeiro edifício, neste primeiro exercício. Eu vou passar outra vez ao PowerPoint. Vou falar depois, posteriormente, um pouco sobre as infraestruturas de interesse e serviços de interesse público, portanto, o equipamento de utilização coletiva, e o André depois, finalmente, vai falar sobre os transportes, nomeadamente sobre a relação do segmento da via rodoviária
com os nomes, com os vários nomes que também a via rodoviária pode ter na rede das vias rodoviárias. Então, este primeiro exercício é um exercício relativamente simples, cujo objetivo é rotular, por um label, não é, o nome do edifício, no edifício, mas considerando apenas os edifícios que têm uma forma específica, em que existe aquele atributo de forma. Estes exercícios têm sempre um objetivo, que é, portanto, explicar determinados conceitos, ou tanto do QGIS como do PostGIS. E neste caso, nós vamos fazer juntar duas tabelas e depois definir regras para o rotulamento ou labeling. Temos aqui o diagrama das relações, portanto, das várias tabelas com a tabela dos edifícios, que está aqui central, e que já estamos num diagrama de base de dados. Portanto, temos aqui a tabela ao centro do edifício. E se reparar, aqui temos a tabela do nome do edifício, portanto, fora, uma tabela externa, porque lá está, existe aqui uma relação de 0 para muitos, não é? Portanto, o atributo está fora numa tabela externa. Portanto, temos que ligar estas duas tabelas. E também, se quisermos, podemos juntar, portanto, o valor da forma do edifício. Portanto, o edifício só pode ter uma forma, ou nenhuma. Podemos juntar diretamente esta tabela do valor forma edifício, está aqui em baixo. Podemos juntá-la também no edifício, se quisermos. Portanto, no fundo, é aqui que estão os nomes dos códigos das várias formas que o edifício pode ter. Então, vamos fazer isto em 3 passos. Primeiro, vamos analisar os edifícios conforme existentes. Portanto, neste projeto de Matosinhos, vamos primeiro ver qual é que é a distribuição dessas formas. Quais é que são as formas que existem. Isso vamos fazer, portanto, no Postgres, através de uma vista SQL. Depois, vamos ligar, portanto, essa vista SQL, vamos ligar essa vista, não esta especificamente, peço desculpa, vamos ligar as tabelas do edifício e do nome do edifício, que é a tal tabela que guarda os nomes, que é uma tabela externa. Portanto, isso faz através do QGIS, nas propriedades da camada, e depois é um join, portanto, para ligar as duas tabelas. Finalmente, vamos definir regras, vamos definir uma regra, neste caso é apenas uma regra, para rotular os edifícios da forma que nós pretendemos. Portanto, no fundo, queremos rotular os edifícios cuja forma exista, não seja nula. Queremos rotular os edifícios que tenham nome, portanto, que o nome não seja nulo. E não queremos que ele rotule o código da forma 27, que é o telheiro, portanto, que são os telheiros. Portanto, isso não nos interessa, portanto, pomos logo os telheiros de parte. Então, vou passar então ao QGIS. Vou desligar aqui os hortas. E tenho já aqui um tema preparado. Vamos usar isto. Portanto, este é o tema com a simbologia base, o que nós estamos a ver.
E tenho aqui já, vou desligar este tema dos edifícios e vou ligar aquele tema em que fiz já a ligação. Temos aqui também carregadas as várias tabelas alfanuméricas, como o nome do edifício. Se repararem, temos aqui 2.265 registros, portanto, vamos ver a tabela, uma série de nomes de edifícios, mas nós não queremos estes nomes todos, queremos apenas aqueles que têm uma forma específica que constitui os tais edifícios landmark. Então, como é que ligamos esta tabela, o nome do edifício, ao edifício propriamente dito? Então vou aqui às definições, posso clicar 2 vezes, as definições, exatamente, e vou aqui aos labels, vou aqui primeiro aos joins, e já está aqui um join ligado, portanto este join está aqui que junta à tabela edifício esta tabela, nome de edifício, e este é o campo que liga da tabela nome edifício que liga ao ID do edifício, e aqui na tabela dos edifícios, este é o identificador, portanto que liga com o edifício ID na tabela nome edifício. Então, faz-se OK, não é muito simples. E agora, quando eu visualizo os atributos desta tabela, um pouco lento, reparem que já tenho aqui no fim o nome do edifício. Portanto, a partir daqui posso fazer as minhas pesquisas ou os filtros que quiser. E é isso que então vou fazer. Portanto, aqui nos labels, defini esta regra. Portanto, no fundo é simples, basta adicionar uma regra e depois temos que escolher esta opção dentro do... Podíamos ter apenas os single labels, não é? Portanto, ele aí poria todos os nomes existentes. Mas também podemos então pôr uma regra específica, que é o que nós queremos fazer, e a regra específica é justamente isto, para estes edifícios landmark, que é aquela que eu já vos mostrei há bocado. Podemos fazer aqui um teste, por exemplo, ele dá-nos o número de resultados, portanto são apenas 15 objetos, que correspondem a este filtro. E depois podemos visualizar então, ver onde é que estarão esses. E cá estão eles, portanto, começam a aparecer, portanto, uma igreja, aqui, uma capela. Portanto, são os tais edifícios com uma forma especial. E pronto, vamos seguir então para o próximo exercício. Este sobre a utilização atual. A utilização atual é um atributo onde se guarda, portanto, um conjunto vamos aqui de códigos que definem a utilização do edifício. Portanto, neste caso, um edifício pode ter 0
ou várias utilizações, não é? Se for um edifício desafetado, portanto, nada será preenchido. Se tiver uma utilização, então tem que ter pelo menos um código destes ou mais códigos conforme as utilizações que tiver. Portanto, e aqui podemos ver as várias utilizações, habitação, o número 1, depois a agricultura e pescas, número 2, com os seus subtipos, a indústria é o número 3, o comércio é o número 4, com os subtipos, comércio tradicional, mercado, centro comercial, grande loja, etc. Depois o 5 temos para alojamento e restauração. E temos também os transportes. Reparem sempre que conforme o tipo de cartografia que está a ser feita ou está a ser produzida, temos de ter atenção a estas marcas, ao X, porque, portanto, para uns são para o NDD1, outros serão para o NDD2, portanto, normalmente o NDD2, portanto, são os mais gerais, são os atributos mais gerais, portanto, é a classificação de topo, normalmente. Vou avançar. E o que nós vemos, portanto, neste exercício é procurar utilizar, portanto, este atributo para fazer uma visualização dessas utilizações sobre o mapa. Este exercício também permite aprender a utilizar os atributos múltiplos, utilizando uma técnica que é o flattening. O que é que nós vamos fazer? Portanto, vamos começar por analisar as utilizações existentes e as suas combinações, que depois vão ser importantes para a criação da legenda. Vamos fazer em PostGIS, PostgreSQL, PostGIS. Seguidamente, vou criar uma vista, que se chama vista materializada, que tem o comportamento, é uma vista que tem o comportamento de uma tabela, em que, no fundo, o que se vai fazer vai-se agregar todas as utilizações num único registro para cada edifício. Portanto, todas as utilizações que cada edifício tem, que estão nesta tabela, que está aqui, ligue valor utilização atual edifício, nós vamos agregar essas utilizações e vamos colocar essas utilizações agregadas na tabela dos edifícios através de um join, como já vimos. O resultado dessa vista materializada, temos aqui o código, é uma tabela que tem dois campos. Tem o campo identificador do edifício e depois tem o campo com as utilizações atuais do edifício. Reparem que aqui há edifícios que têm uma, outros têm 3, tem 4, quer dizer, portanto, há edifícios que têm muitas utilizações diferentes. Então, o que nós vamos fazer, lá está, é primeiro analisar essas utilizações, depois fazer a ligação da tabela edifício com a vista materializada, que tem aqueles elementos, e finalmente definir a simbologia portanto, a simbologia para pintar os vários edifícios, utilizando também regras que já vamos ver, que estão aqui descritas. Então, este é o terceiro exercício. Vou então um bocadinho antes vou aqui um bocadinho à base de dados, só para vocês verem aquelas vistas. E tenho aqui um exemplo. Portanto, tenho aqui
já tenho aqui, portanto, essa vista agregada com as utilizações agregadas. Reparem, isto aqui é a contabilização, portanto, reparem que temos 54 mil e tal para esta utilização 1.2, que é o apoio à residência, basicamente são telheiros e garagens, esse tipo de coisas. Depois temos 12.614 edifícios que são apenas, portanto, para a habitação, edifícios para a habitação. O código 3 é para a indústria. Depois isto são serviços, o 7, o 4 é comércio, e depois começamos a ter combinações. Por exemplo, esta aqui é residência e serviços, por exemplo, residência e comércio, etc. Portanto, e temos andando para baixo, reparem que, portanto, há uma grande diversidade de combinações, e vamos ver como é que podemos explorar isso no QGIS. Vamos então aqui. Portanto, o que nós fazemos é carregar aquela vista materializada da mesma forma que carregamos os temas ou as tabelas alfanuméricas. Portanto, ela está aqui. Temos aqui, portanto, temos visto lá atrás, portanto, o identificador do edifício e a utilização atual. E aqui, portanto, neste tema, elas já estão ligadas através de um join, e já podemos ver aqui também as várias. Vou abrir aqui a legenda, onde temos já as várias utilizações. Portanto, o que é que temos aqui? Basicamente, temos apenas habitação, portanto, nesta cor rosa. Depois agricultura, que é muito pouco, é mais para cima. Indústria, alguma coisa, mais a escuro. Portanto, aqui temos o alojamento e restauração, que são estes tons mais verdes mais claros. Os serviços a azul. Serviços coletivos, um azul mais acinzentado. E depois aqui, reparem que já tenho aqui combinações. Nestas cores mais fortes, neste vermelho mais forte, neste verde mais claro, mais forte. Temos já combinações de utilizações, portanto, edifícios que têm várias utilizações. Acredito que nestas ruas que nós vemos aqui, nestas ruas principais, que tenham, portanto, sejam combinações de residencial, com comércio, com restauração, etc., com alojamento. E quanto mais vamos para a zona antiga, por exemplo, a zona mais comercial, dessas ocupações cada vez se nota mais. Ficamos aqui com um conjunto de edifícios todos pintalgados, não é? E reparem que eu tive também o cuidado de não procurar, portanto, descrever tal e qual todas as variedades e todas as possibilidades, porque isso também, a legenda poderia se tornar ilegível, não é? Portanto, corremos sempre esse risco. Portanto, o que eu fiz aqui foi portanto, aqui na simbologia, defini então regras, por exemplo, a habitação apenas quis, neste primeiro caso, só habitação, portanto, com a ajuda deste wildcard e do like, né, neste filtro, portanto, só quero as utilizações atuais, portanto,
comecem por um ponto e depois um dígito qualquer, neste caso um 1 ou um 2. Portanto, neste filtro apenas essas duas categorias. E por aí fora, depois comecei a conjugar, por exemplo, comércio e habitação, portanto, utilizando da mesma forma o wildcards, não é? Para combinar os códigos, as combinações dos códigos. E então agora passaria rapidamente para o terceiro exercício, cujo objetivo é mostrar como é que se pode lidar com estes objetos que são compostos por diversas geometrias que existem, podem existir em mais do que um tema, em outros temas. Este é o caso normalmente das infraestruturas que no fundo são compostos por uma parte de terreno, não é, que compõe essa infraestrutura, e um conjunto de edifícios e ainda eventualmente outros elementos lá dentro. Então o que eu fiz foi para nós podermos visualizar essas infraestruturas, neste caso os equipamentos de utilização coletiva. O que se faz é juntar os objetos, portanto, os equipamentos de utilização coletiva podem ser compostos por um ou mais edifícios e podem ter 0 ou mais áreas artificializadas, ou podem ser compostos por 0 ou mais áreas artificializadas. Portanto, podem ter várias partes de polígonos de áreas artificializadas, assim como podem ter vários edifícios. Portanto, o que se faz, no fundo, é juntar, também através de uma vista materializada, o que se faz é juntar todos os polígonos que correspondem a um equipamento de utilização coletiva, seja esses polígonos estejam nas áreas artificializadas, seja estejam nos edifícios, juntar isso tudo e depois agrupar esses registros pelo equipamento, pelo identificador do equipamento e do seu nome, agrupar esses registros num multipolígono. Portanto, isto explicando um bocadinho desta subquery, que já é um pouco mais complexa, mas no fundo o que também interessa mostrar é que com a ajuda depois por exemplo, neste caso já estamos a usar duas funções do PostGIS, portanto o SD Geometry Type, que analisa se o objeto, que tipo de geometria é que tem o objeto, e esta função, o ST Union, portanto todas as funções do PostGIS começam por ST, esta ST Union, o que ela faz é agregar as geometrias em multigeometrias, neste caso em multipolígonos. Passando aqui para o QGIS, desligar esta ou não, podemos manter esta vista. Então, tem aqui, este é o resultado, portanto, este layer que está aqui, equipamento de utilização coletiva de geometria, aquela vista materializada que foi criada e que foi aberta, e estamos a fazer um zoom to layer, temos uma ideia, não está a visualizar, e cá estão elas. Portanto, podemos ter uma ideia dos vários equipamentos de utilização coletiva. Um zoom. Ainda não estamos o label. Vou demorar um bocadinho mais. Tentamos tirar o label. E já começamos aqui a ver
portanto, o nome dos equipamentos. Então, temos aqui os vários equipamentos. Reparem, por exemplo, aqui neste caso, temos, por exemplo, 2 edifícios, que neste caso do arco-íris. Portanto, os equipamentos de utilização coletiva basicamente são equipamentos de ensino, equipamentos de saúde, portanto, escolas, equipamentos de utilização coletiva, de desporto, etc. Portanto, temos aqui, e reparem, portanto, que para cada equipamento ele junta a geometria toda, portanto, estou aqui com uma simbologia com este tracejado preto, junta tanto nos edifícios como nas áreas artificializadas, e podemos ter uma noção, então, do que é que esse equipamento é constituído. E penso que nesta fase já posso passar a palavra ao meu colega André, que vai concluir os exercícios. Muito obrigado. Ora, voltando aqui, peço desculpa por esta demora que fazemos, tivemos alguns problemas técnicos no início porque queríamos fazer a apresentação cada um no seu computador, mas como estamos aqui na DGT tivemos aqui alguns problemas técnicos e estamos um bocadinho atrasados, temos cerca de 13 minutos para concluir o workshop, mas vamos tentar acelerar um bocadito. Então, voltando aqui à apresentação, para o caso aqui dos transportes. O exercício 4, vou-vos mostrar aqui um bocadinho a relação entre o segmento da via rodoviária com os vários nomes que a via rodoviária pode assumir. Tivemos aqui um grande trabalho de fundo antes disso, que foi tentar ao máximo convencer o IMT e o INE a disponibilizarem nas suas páginas catálogos para termos as vias rodoviárias, digamos, com um bilhete de identidade nacional único para cada via rodoviária. Fomos conseguindo que eles, ainda estamos a conseguir que o INE vá disponibilizando mais desses dados a nível do município. O IMT tem disponibilizado alguma coisa, não colocam na página deles e nós o que fazemos é juntamos aqui no nosso catálogo toda essa informação e vamos tentando de alguma forma articular a disponibilização de bilhetes de identidade para digamos assim, para os nomes das vias, porque existe aqui uma questão muito sensível na harmonização dos dados no âmbito da diretiva INSPIRE, que são os identificadores permanentes ou persistentes, como dizem em Espanha. Nós precisamos de ter as coisas atualizadas, as ideias, depois onde as coisas que ficam inseridas precisam de ter, digamos que identificadores que sejam ao longo dos anos únicos e as coisas têm que ir evoluindo nesse sentido. Pronto, o IMT facultou-nos todas estas estradas neste âmbito, nós inserimos aqui neste catálogo. Depois, o INE, nós não quisemos, aliás, quisemos harmonizar ao máximo para não haver várias entidades a ter esta informação, e como o INE tem uma base normalizada de endereços, etc., nós estamos a tentar que de alguma forma os códigos do INE encaixem nesta parte dos arrolamentos. Se formos ver aqui o catálogo, esta parte do catálogo, temos aqui esta informação, ou seja, o INE tem aqui uma série de abreviaturas. Nós, para fazermos um código único, aproveitamos as abreviaturas que o INE tem na componente do endereço. Muitos deles não são vias rodoviárias, mas tentamos que aqui estejam todos, e possivelmente isto poderá ter que ser adensado, estejam todos os tipos de vias que possam
fazer sentido em Portugal continental e algumas também nas ilhas. Depois é claro que as ilhas só adaptam este modelo se quiserem, porque têm autonomia para fazer cartografia de forma diferente. Ok, temos aqui os vários tipos. Estes vários tipos. Depois temos a parte nacional, que é o IMT, que tenta de alguma forma manter este catálogo atualizado, nos envia e nós inserimos nesta estrutura, de acordo com esta tipologia. Isto depois vai encaixar, parte destes campos vão encaixar nas tabelas das vias rodoviárias da base de dados. Ok? Temos aqui estradas europeias com um código que tentamos, de alguma forma, ver as melhores maneiras de estabelecer um bilhete de identidade para isto, se fosse no âmbito nacional ou no âmbito municipal. Ok, IPs, ICs, depois houve aqui uma zona um bocado híbrida que são as estradas municipais da numeração acima de 500 e os caminhos municipais 1000 e tal, que tivemos que digamos que a DGT processou estes dados porque não havia nenhuma entidade que, digamos que, não sei, que isso já são coisas de nomenclaturas muito antigas, uma entidade que assumisse, digamos que aqui os vários tipos de informação, que isto é um nível já, digamos que coisas antigas, que era ao nível do distrito. Depois, essa parte é bastante importante, tivemos aqui bastante trabalho na normalização disto, porque nós queremos que as coisas venham o mais normalizado possíveis. Depois esta parte 2, temos para cada município que o INE vai disponibilizando, temos um catálogo de vias por município, ou então podemos descarregar logo todo no formato de CSV, podemos descarregar para todos os municípios, se quisermos ir município, por exemplo, Santa Maria da Feira, temos aqui, e todas esta numeração que está aqui, digamos que na parceria que temos com o INE, a forma como eles disponibilizam e vão atualizando esta informação e nos vão facultando para ser introduzida nesta cartografia a via. Temos aqui até a subseção estatística, digamos, quando houver dúvidas sobre que Alameda Alfredo Henriques digamos, temos aqui alguns códigos para identificar a freguesia e o lugar onde se encontra esta via. Ok? Esta aproximação julgamos essencial com base a uma melhor qualidade dos dados. Pronto, da forma como o catálogo é aqui disponibilizado, vamos só ver as horas. Ok. Da forma como o catálogo é disponibilizado, dá para, por exemplo, logo fazer um copy-paste dos CSVs, introduzirem na tabela o nome das vias rodoviárias e podemos fazer depois esse join entre os segmentos da via rodoviária que são compostos por um ou mais nomes de vias. Já vamos ver aqui à frente, que é isso que queremos ver neste exercício, que é rotular os nomes da via rodoviária com base no catálogo, disponível para o efeito. Pronto, depois, da mesma forma como o colega Henrique já fez aqui uma série de coisas, vamos fazer inner joins para definir regras para labeling e utilizar atributos múltiplos, utilizando a técnica do flattering. Isto pode ser coisas um bocadinho complicadas para quem não esteja habituado a fazer este tipo de combinações, mas basicamente o que queremos aqui é, por exemplo, aqui neste eixo de faixa de rodagem e neste eixo de faixa de rodagem, que é uma autoestrada, vemos que, aliás, que é a Estrada Nacional 14, também é a Via Norte, no nome. Ok? Acontece muito, por exemplo, que é uma autoestrada, também é a Estrada Europeia e também é o IP1, etc, etc. Há por exemplo, acontece muito esta combinação. E às vezes quando uma estrada nacional atravessa uma povoação, acontece muito essa estrada nacional partilhar o nome Estrada Nacional XPTO com a avenida ou rua, não sei das quantas, ok? Pronto.
Depois de visualizarmos estes rótulos, vamos explorar aqui um bocadinho os formulários, temos pouco tempo. Queria só mostrar-vos aqui, da mesma forma, o modelo do segmento da via rodoviária, que não é bem o eixo de via, é o eixo da faixa de rodagem, porque às vezes uma via pode ser composta por N faixas de rodagem. Normalmente em Portugal baralhamos muito os termos de faixa de rodagem e via de trânsito. Pronto, uma faixa, normalmente uma autoestrada tem 2 faixas de rodagem e por vezes 2 a 3 vias por cada sentido de faixa de rodagem, ok? Depois, como é que estas coisas se ligam para os nomes, vários nomes das vias, podem ter vários nomes, e também existe a possibilidade de, não obrigamos a essa parte, mas existe a possibilidade, ou seja, no modelo é contemplado, digamos que um dos limites das bermas para a aquisição, que é obrigatório, e o outro limite não é, porque a berma, digamos que é uma área, e nós modelamos a coisa para ser de uma forma mais simples, é adquirida pela sinalização horizontal, caso exista, se não pelo limite de alcatrão ou limite, se for uma estrada aliás, se for uma via rural de terra batida, pelo seu limite, não é? E às vezes é difícil modelar e abarcar todos os casos. Pronto, nós modelamos isto. É possível o segmento da via estar ligado aos seus limites, nós apenas queremos que a informação seja partida no sítio certo, nos limites, de acordo com o eixo, mas não queremos obrigar a que, nesta fase de produção dos dados, que seja preenchido, seja feita aqui esta ligação entre o eixo, entre aspas, e o segmento, e os limites. Pronto, este é basicamente o código da Materialized View para, digamos, pegarmos no segmento ou nos segmentos e ter os vários nomes associados a cada via. Depois, vou-vos mostrar aqui, só também por alto, aqui no dbeaver, por exemplo. Isto tudo estamos a fazer. Depois temos, como estamos em fase de desenvolvimento desta parte da simbologia e dos labelings, temos que ver como é que materializamos a parte da informação de base com alguma informação que seja feita através de joins e que queremos só que seja visualizada. Neste caso aqui estamos a ver a tal Materialized View, em que, por exemplo, temos um caso em que a A28 também é a Avenida AEP, etc, etc. Se aqui a ver, são 6.173 combinações. A query também tem aqui alguns ajustes que ainda têm que ser feitos, que é, nós estamos a ver, por exemplo, a Alameda Água Viva, Rua Augusto Gomes, e existem alguns erros na informação, e outros casos em que estamos a ver digamos que em Capicua estamos a ver a Alameda Água Viva e a Rua Augusto Gomes, e há outros casos que mostram a Rua Augusto Gomes primeiro e a Alameda da Água Viva. A query tinha que ser aqui aperfeiçoada. Pronto. Isto, continuando. Ups. Continuando, vou-vos mostrar a parte do labeling depois de ser feita esta combinação de resultados, porque assim dessa forma conseguimos ver os vários nomes da via, apesar de termos as coisas em várias tabelas, conseguimos logo de uma forma mostrar apenas no segmento o nome da via. E depois também vamos ver aqui no formulário rapidamente como é que isso se faz. São 5,57 em Portugal, continental. Pronto. Depois também tivemos que arranjar uma estratégia para algumas vias que não estejam no catálogo e as empresas, ou que o INE ainda não tenha disponibilizado, ou que esteja algum erro no catálogo, tivemos que arranjar aqui uma estratégia para uma codificação para a posteriori vermos como é que poderemos preencher a lacuna que existia no momento das coisas não existirem no catálogo. Este é um exemplo em que em cima temos apenas um segmento da via rodoviária, não é? Em que temos, que se chama a Estrada Nacional 14, estamos a ver aqui no formulário do QGIS, é uma estrada nacional com toda esta informação que foi obtida a partir do catálogo
e transposta para a tabela da via rodoviária, em que temos um identificador do segmento e temos o identificador da via. Aqui o segmento é o mesmo e temos o identificador da outra via com o nome Via Norte. Neste caso não estava no catálogo, não tinha um código, um bilhete de identidade específico, e então ficou com o código 997. Nas especificações diz que quando tem o código 997, a via corresponde a um arruamento, e se tiver o código 996 é alguma via que não está no catálogo, na parte 1 do catálogo que tinha as autoestradas, IPs, IC, estradas nacionais, etc, etc. Depois as coisas estão devidamente documentadas. Mostrar um bocadinho rapidamente no QGIS como é que vou retirar aqui estes links, porque nós temos aqui, reparem, nós temos a informação base e depois estamos a adicionar camadas a este valor acrescentado que estamos a fazer à informação de base. Vou desativar aqui as camadas que o Henrique tinha ativado, e agora vou, por exemplo, aqui para a parte dos transportes da via rodoviária, transportes rodoviários, e temos aqui a simbologia feita por um campo, e reparem, esta é o layer que tem a componente geográfica, né, a parte do segmento. Definimos aqui alguma simbologia de acordo com o que queremos ver. Depois aqui na parte do label está desativado e com uma regra para mostrar só entre a escala 1:1 e 1:5000. E como isto é a informação do nível detalhe 1, podemos definir aqui regras de visualização. Ativamos a query que foi feita através daquele inner join. Isto é para a simbologia, estamos a aplicar uma regra de simbologia, fazemos OK, a regra já foi definida com o que disse anteriormente, e agora reparem, não mostrava, vai passar a mostrar os labels dos vários nomes que havia em assunto, ok? Deixa eu ver aqui, tentar para fazer uma aproximação. Por exemplo, aqui é a Avenida Dr. Manuel, como é que é? Avenida Dr. Manuel Teixeira Ruela, e ao mesmo tempo é a Estrada Municipal 549. Ok? Isto foi um labeling, em vez de estarmos no labeling a ver apenas um dos nomes da via, estamos a ver 2 ou 3 ou todos os nomes que ela tenha. Desde que a informação tenha sido bem adquirida. Reparem, estamos a ver aqui o labeling. Depois, há uma série de regras que podemos otimizar para melhorar a visualização, e é isso que está em desenvolvimento, que estamos a fazer para a informação ser, digamos, ter alguma simbologia bonita, o mais bonita possível de se ver, não é? Pronto, estamos a ver aqui. Reparem, se nós aproximarmos, temos aqui o eixo e temos os limites da via. Depois, cá está, se clicarmos numa rua qualquer, temos aqui, por exemplo, o formulário. Este computador não é o que eu atualmente. Nós o que fizemos também foi, conseguimos logo, através de um projeto base, que depois pensamos disponibilizar também, nós a partir, eu vou aqui para um zoom já pré-definido. Depois este projeto não tem. O sítio que tenha, acho que aqui é um sítio que tem 2 vias, tem 2 nomes, desculpem. A Estrada da Circunvalação. Neste momento até acho que isto veio com um erro, que o IMT, depois de uma questão de, isto já são outras, como costuma dizer em Portugal, já são outros 500, que é, muitas estradas foram desclassificadas, estradas nacionais passaram a estradas municipalizadas, e
Por exemplo, há muita gente que diz que a estrada deve se chamar de Estrada Nacional, na mesma, outros já dizem que a estrada ou não tem nome ou passou a estrada municipal com essa classificação, mas nós no catálogo temos essas questões elucidadas. Reparem aqui, estamos a ver um segmento de via e no formulário logo, por exemplo, depois podemos estabelecer estas relações no projeto QGIS. Peço desculpa. Aqui no formulário conseguimos ver aqui, se clicarmos aqui, o segmento de via é o 578 qualquer coisa e a via tem este identificador que por sua vez é a Estrada Nacional 12. O mesmo segmento de via também é a Estrada da Circunvalação. E assim estamos aqui a garantir alguma homogeneização da informação geográfica, tudo com códigos, tudo bem estruturadinho, para quando formos fazer pesquisas numa fase de exploração de dados, estes códigos serem únicos, os nomes serem únicos e não haver os problemas que sebejamente conhecidos que nós temos na informação geográfica, que é às vezes é preenchido de uma forma, outras vezes é preenchido de outra forma e depois leva-nos a outputs que por vezes não são os melhores. Pronto, estas partes da normalização é um bocadinho para isto, para garantirmos esta qualidade nos dados. Depois também temos aqui, agora são 6 e 5, só para acabar. Sempre temos aqui o Estádio do Mar de Leixões. Agora desativei os labels da query do Henrique. Só queria aqui fazer uma pequena essa informação. Ok. Ok. Reparem, nós na parte dos... Deixa-me ver se é aqui. Reparem, vou clicar aqui na infraestrutura de transporte rodoviário e a infraestrutura também tem uma ligação para um nó no eixo da faixa de rodagem e conseguimos estabelecer as relações com o que existe nas redondezas. Por acaso aqui neste QGIS eu não consigo ver, o meu faz um highlight logo às vezes quando clico aqui, na infraestrutura. Por exemplo, temos a área da infraestrutura e temos o nó da infraestrutura. Às vezes quando clico aqui na infraestrutura, no ponto, faz logo um highlight com a correspondente área da infraestrutura. E depois tudo isto é possível estar ligado. Isto para quando quisermos trabalhar a coisa mais numa perspectiva de redes, conseguimos navegar no sentido, vamos no eixo da via, dá-nos indicação aqui que existe um nó que é uma infraestrutura e este nó está ligado a este nó que nos diz que é um parqueamento, ok? Existe aqui nas imediações, depois também ligado a este ponto da infraestrutura existe uma área e esta informação está bem estruturadinha, nós conseguimos logo ver qual é a área correspondente. Reparem, clica aqui na área e diz-nos que esta é a área reservada ao parqueamento. Depois nós podemos fazer aqui boas combinações, o que interessa é a informação estar adquirida com todas estas ligações, ok? E conseguimos ver esta informação. É pena não conseguir aqui mostrar logo este highlightzinho, porque isto depende da configuração de QGIS para QGIS. Pronto, é assim, depois podíamos mostrar aqui, já estamos a passar um bocadinho o tempo, só mostrar-vos aqui na tabela de atributos, que a tabela foi feita aqui algumas ligações entre o valor para cada atributo, os valores possíveis, ele mostra logo aqui esta informação que está em tabelas auxiliares que se chamam valor de qualquer coisa. Por exemplo, aqui conseguimos logo os valores, para ver os valores possíveis, em vez de valores numéricos, vemos logo o valor
Normalmente são valores numéricos, não é? Mas conseguimos logo o valor associado nas tabelas respectivas. Por exemplo, aqui o valor duplo corresponde a um valor 1, 2 ou 3 possível para este atributo. E aqui estamos a ver no final uma coluna com o inner join dos vários nomes do flattening, não é? Os vários nomes possíveis de cada segmento de via. André, Aqui, temos que terminar. ok, sim. Pronto, ok? Aqui mostramos um bocadinho como as coisas estão feitas e esperamos que entendam como é que esta parte é importante entre o segmento e o catálogo que depois, por sua vez, preenche o nome da via rodoviária. Pronto, acabando, último slide. Notas finais. Fechou, ok. Notas finais. Exploramos aqui um bocadinho desta informação. Tem em fase final de desenvolvimento uma plataforma para submissão, gestão e consulta dos processos de homologação desta cartografia. Depois também, mais numa perspectiva de disponibilização a toda a comunidade, temos serviços para controle de qualidade, validação da informação geográfica, ou seja, todo o código que está a acabar de ser desenvolvido vai ficar disponível para toda a comunidade, ou seja, as ferramentas de validação, etc., que serão feitas, podem ser feitas por toda a gente, tanto a um nível empresarial, da forma, antes de submeterem esta cartografia. E pronto, é logo feita uma validação automática, pode logo bater na trava, coisa, se não está em condições, não vale a pena andar aqui a DGT a perder tempo neste processo de homologação. Depois, além de toda a gente poder depois fazer este processo de validação, depois também há, a fase está a acabar de ser desenvolvida de uma simbologia base e por temas, para termos vários estilos nos projetos QGIS. Depois aqui esqueci-me de colocar, mas também estamos a ver alguma forma de disponibilizar esta informação vetorial com alguma simbologia, ou em QGIS Server, ou em GeoServer, para os serviços WMS que venham desta informação vetorial. E depois, uma parte mais que ainda não sabemos bem como é que a coisa vai se processar, tentar de alguma forma que isto tenha alguma legibilidade quando for impresso em papel. É claro que isto entramos aqui no outro mundo, que não vamos, no modelo atual, o papel cada vez está mais em desuso, mas temos que ter aqui alguma coisa, porque há pessoas que ainda necessitam de ver esta informação em papel. Depois, também está a acabar de ser desenvolvido um importador de cartografia antiga para o novo modelo em base de dados, e como é que podemos pegar também nestes dados da base de dados num futuro próximo e exportar para outros formatos de dados, que há muita gente que ainda necessita, gabinetes de arquitetura, etc., de dados em CAD, shapefile, que as coisas não podem, muita gente quer a morte da shapefile, mas a shapefile tem que continuar ainda, porque é útil para muitas coisas, e é preciso ter cuidado, porque muitos destes campos têm muitos caracteres e têm que ser truncados. A shapefile só permite até 10 caracteres no nome de um campo. E pronto, o formato GeoPackage, que é um formato também que é como se fosse uma base de dados, um conjunto de ficheiros, tem um comportamento de uma base de dados, ok? E finalizo desta forma, agradecendo a todos, pedimos desculpa pelos problemas técnicos que tivemos no início e atrasou-nos aqui um bocadinho a sessão, se não tínhamos terminado a horas, que era o que pretendíamos. Pronto, não se esqueçam que esta informação, isto depois está a ser gravado, podem ver com mais atenção e já sabem que nós vamos disponibilizar estas ferramentas em formato de código aberto para toda a gente. Ok? Dou por concluída então a sessão. Paulo, obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado também, Henrique, pelo workshop, pelas apresentações que fizeram. Temos aqui algumas perguntas. Só muito rapidamente, há uma pergunta. Estas vistas que vocês apresentaram ficam na base de dados ou são temporárias? Estava a ver se o Henrique ouvia também. Não está a ouvir? Ele não está... ele está a ver as questões ali ao lado. Okay. Bom, estas vistas que nós estamos aqui a fazer, isto foi ainda no âmbito do contexto deste workshop. Nós queríamos explorar, além da informação base, de que forma podemos extrair outro tipo de visualização a partir dos dados, não é?
Isto não faz sentido nesta fase estar a disponibilizar, porque é assim, o que nós vamos disponibilizar depois é um projeto com toda a informação em que lá estarão as vistas que farão sentido no âmbito do que quisermos demonstrar e simbolizar e rotular. Agora, é assim, isto é neste contexto do workshop, depois mais para a frente se calhar vamos ter coisas bem mais interessantes até do que estas. Ok. Temos aqui outra pergunta que é, estas bibliotecas de estilos são no QGIS ou são estilos SLD? Nós inicialmente queríamos estilos SLD porque queríamos ir de acordo com os padrões OGC, as normas OGC que a diretiva Inspire pretende num contexto de serviços de visualização, WMS, etc. Temos que ver ainda, estamos a afinar se além se vamos disponibilizar isto depois também com uma simbologia por tema, se para um projeto inteiro, para QGIS desktop vai ser de certeza. E agora estamos a avaliar também se vamos disponibilizar isto num contexto de QGIS Server, GeoServer, mas possivelmente não, o software ainda não consegue implementar bem o padrão OGC. Ainda temos que ver se as coisas estão a ser bem implementadas, porque as coisas acho que ainda não estão bem nesse sentido. O software depois interpreta as coisas com muitas variâncias e não segue exatamente os padrões que lá estão definidos. Okay. Isto para concluir que vamos tentar por SLD, mas não sei se vai ser possível. Ok. Perguntam aqui também relativamente à toponímia dos eixos, tu falaste da toponímia dos nomes das ruas e referiste que vem do INE. Perguntam aqui se esta informação não poderia vir dos municípios. Repara, nós quando fizemos isto a vir do INE é porque sabemos que o INE tem uma parceria com os municípios em que os municípios são obrigados, acho eu, nesse sentido, a reportar toda essa informação ao INE. E como tal não queríamos ser nós a arranjar aqui mais uma fonte de dados que depois não batesse certo. Ou seja, os municípios reportam, têm uma plataforma inclusivamente em que fazem essa materialização no INE, não sei se é uma API, alguma coisa que eles fazem nesse sentido, e o INE tem essa informação, está disponibilizada no sentido de, como é que eu agora vou tentar explicar isto, eles agregam toda essa informação que os municípios enviam para o INE e eles, por exemplo, têm uma série de projetos da Base Geral de Edifícios, não é só na BGRI, é o BGE e o FNA, que é uma ficha nacional de alojamentos, em que eles têm essa informação toda normalizada e nós basicamente o que só queremos é que os municípios reportem ao INE e a gente, através do INE, tenhamos essa informação, ou seja, a base disto será sempre os municípios. Ok. Não sei se me fiz entender, mas... Sim, penso que sim. Ok, obrigado, André. Temos aqui uma pergunta, agora esta eu posso responder, uma pergunta quantos municípios é que já foram adquiridos com esta estrutura? Bem, neste momento nós temos 5 municípios que estão em fase de homologação. Municípios, quando digo municípios, é a área integral do município que foi adquirido com estas especificações. Portanto, há aqui uma pergunta que pergunta neste momento quantos é que estão. Estão neste momento 5 municípios, agora depende da dinâmica dos municípios em produzirem, atualizarem a sua cartografia e ao fazê-lo terão que respeitar estas novas especificações e a partir daí teremos então mais municípios com esta informação. Isto vai de encontro também a outra pergunta que nós temos aqui, deixem-me só ver aqui, em que nos perguntam se existe esta informação, se esta informação que nós mostramos aqui, já existe uma base de dados para todo o país com esta informação. Bem, o que nós disponibilizamos aqui é um modelo de base de dados, ou seja, é um modelo de base de dados que depois as entidades, os municípios que produzem informação geográfica têm que respeitar este modelo. Têm que respeitar este modelo e nós vamos tendo essa informação à medida que ela vai sendo produzida. A intenção é, a médio prazo, cada município que adquire esta informação, nomeadamente quando adquirem para a área integral do município, vir a integrar a futura base de dados nacional de cartografia que está prevista na última legislação sobre esta matéria, que é o Decreto-Lei 130 de 2019, que prevê de facto a criação de uma base de dados nacional de cartografia que vai integrar esta informação à medida
que ela vai sendo produzida. Só para acrescentar, desculpa Paulo, Diz. só para acrescentar, essa parte ainda está a ser estudada, como é que a parte do Sistema Nacional de Informação Geográfica vai se aproximar aos municípios, possivelmente para o ano. Exatamente, sim. A operacionalização da base de dados Exato. vai começar agora no final deste ano e no próximo ano teremos novos desenvolvimentos sobre essa matéria. Bem, vamos terminar, já estamos bastante atrasados. Muito obrigado novamente ao Henrique e ao André por esta apresentação. No fundo, mostrou-nos algumas das potencialidades que a informação tem, a informação adquirida com estas novas especificações. Reparem que a visualização dos dados, a DGT vai preparar uma simbologia e um projeto que permita visualizar os dados de forma standard, mas estes exemplos que o André e o Henrique mostraram aqui são exemplos que mostram se os utilizadores quiserem fazer uma utilização mais avançada da informação, podem fazê-lo e criar visualizações específicas com objetivos mais concretos. Os dados têm essas potencialidades. Penso que foi muito interessante. Muito obrigado novamente aos dois, muito obrigado também a todos os assistentes e vamos dar por terminado então este workshop. Muito obrigado a todos. Obrigado, o meu nome é do Henrique. Ok. Continuamos amanhã de manhã.